Meus queridos, minhas queridas, quarta-feira, estamos no mês de setembro e os dias vão passando. Gostaria que Deus te abençoasse nessa quarta-feira. Vou repetir os pedidos, as informações que dei no domingo à noite. A nossa comissão, o nosso grupo, os irmãos estão trabalhando muito na divulgação e eles pedem, já que você divulga, você compartilha alguns outros vídeos, compartilhe o vídeo desse culto para que Deus possa estar abençoando e alcançando outras pessoas. Você pode ser um missionário na sua casa com seu telefone, enviando o culto para uma pessoa. Essa pessoa não seria alcançada porque ela não viria por conta própria o nosso culto, mas quando você compartilha, essa pessoa é alcançada e Deus fala ao coração, olha aí, você sendo um missionário dentro da sua casa com o seu próprio telefone ou qualquer outra plataforma. Que Deus possa estar te abençoando. E domingo pela manhã teremos a nossa ceia do Senhor, como sempre. Tire sua foto, compartilhe. E eu falei domingo à noite, vou usar a palavra grega tetelestai. Se você gosta de estudar, procure essa palavra, ela estará dentro do contexto da ceia do Senhor no domingo pela manhã. Queridos, mais uma vez, não quero ser ignorante, não quero ser um cara batedor, não gosto desse estilo, sei que faz parte, algumas pessoas gostam quando o pregador, o pastor, a pregadora, a líder da igreja, a líder do seu ministério, fala aquilo que você gostaria de falar, que tem que se posicionar. Eu não gosto muito disso. Eu gosto quando a própria pessoa chega à sua conclusão numa verbalização de alguém. Nós gostamos muito de frases, mas você coloca frases que você gosta. Aí você, nossa, que frase linda. Frase linda porque você gosta, faz pensar do teu jeito. E eu coloco as frases que eu gosto. E tenho certeza que as frases que eu gosto, quando chega para você, nossa, pastor, com essas frases, por quê? Porque você não gosta, é assim que funciona. Mas hoje eu vou falar sobre igreja. E eu sei que sempre que fala de igreja, eu tenho a minha visão, você tem a sua visão. E eu não gostaria que os nossos momentos hoje, nessa quarta-feira, fosse para trazer um sentimento ruim. Pelo contrário, eu quero crescer com vocês. Então, quero pensar com vocês no tema Eu sou a igreja, em Atos capítulo 4. Queridos, quando se pensa em igreja, a gente pensa nesse cenário que eu estou aqui com o irmão Felipe. Eu vou à igreja. Qualquer criança vai imaginar o templo. Eu vou à igreja, eu vou à igreja. E algumas pessoas ficam, ali na igreja, ali é um templo. Eu sei, todo mundo sabe. Mas virou uma cultura chamar este lugar de igreja. E sempre que se fala em igreja, se pensa no coletivo. Aí eu gostaria de trabalhar isso mais no pessoal, mais no individual. Irmãos, eu converso com muitos pastores, meus amigos, pastores que conviveram comigo e convivem. E uma preocupação dos líderes hoje, eu não sei de onde a gente tira isso, se eu que estou equivocado, olha, quando terminar a pandemia, muitas pessoas não vão mais voltar para a igreja. Eu, sinceramente, irmãos, você que está me vendo, se uma pessoa vai deixar de ser crente em Cristo Jesus por conta de uma pandemia, que nós estamos agora em 5 meses, mas se nada mudar, se Deus não usar um milagre, deve acontecer a vacinação lá para fevereiro, lá para março de 2021, nós estamos falando de mais 5 meses à frente, mais 6 meses à frente. Se uma pessoa deixa de ser um seguidor de Jesus por conta disso, eu queria que você olhasse para a igreja agora, não no coletivo, porque a igreja somos nós. Eu estou desanimado com a igreja, você está desanimado com você mesmo, porque fácil é colocar a responsabilidade em mim, que sou pastor hoje da igreja. Eu estou desanimado, o pastor é muito assim. Estou desanimado porque a música é assim. Estou desanimado porque alguém é assim. Olha nesse momento para você, eu sou a igreja, então você está desanimado com você mesmo. Ouvi e vejo várias pessoas postando saudades da minha igreja. Mas é engraçado, eu estou na igreja há 53 anos, algumas pessoas que falam isso são as pessoas que quando a igreja está aberta não vêm. Então você está com saudade de você mesmo. Queridos, Jesus Cristo em Lucas capítulo 4, verso 16, já falei isso várias vezes. Hoje a igreja é muito massacrada, inclusive por alguns crentes.
eu não vejo algumas redes de televisão, eu não vejo pessoas que usam a internet como ferramenta de ganhar dinheiro hoje, marretar o seu próprio site, marretar a sua própria empresa, mas crente fala mal de igreja quase que sempre. É incrível isso. E quando você fala mal da sua igreja coletiva, que é esse lugar que eu estou gravando este culto, você deveria se incluir, porque igreja é você. Se a sua igreja no coletivo não lhe representa, sai dela. Porque a igreja é você é crente em Cristo Jesus, e quando alguém diz, eu não preciso da igreja coletiva, você está certo. Mas em Lucas capítulo 4, verso 16, Jesus, que nunca precisou e nunca vai precisar de uma igreja, diz o texto, e Jesus ia aos sábados à sinagoga, e o autor sagrado ele faz questão de colocar a frase, como era o seu costume. Jesus não precisava da sinagoga, mas Jesus ia à sinagoga todo sábado. E é incrível como você marreta tanto a igreja no coletivo, o templo, vê tanto defeito. E Jesus via como um local de ser bênção. E vou falar bem sério, entre o que você pensa de igreja e o que Jesus pensa de igreja, eu fico com Jesus. Eu gosto de igreja. Igreja tem vários defeitos, igreja tem vários formatos, igreja tem coisa que eu não concordo, mas tira as igrejas do Brasil, tira as igrejas do mundo, quantas pessoas vão deixar de ser alcançadas por uma mensagem transformadora, porque eu ficamos marretando a igreja no coletivo. E eu vou levar você e vou me levar a um exercício que eu sempre faço, eu gosto disso. Eu tenho uma pessoa que vê o nosso culto, mas não me assistia, porque não é aqui da nossa igreja, não é da Redondeza, só que ele tem o mesmo perfil que o meu quando leio a Bíblia. Ele fala, cara, esse negócio de fazer exercício com o Antigo Testamento, com o primeiro século, eu adorei isso, porque algumas vezes a gente fala da nossa geração, porque isso é comum, fala da nossa geração, mas não faz um exercício de comparação com aquilo que está no texto bíblico, que é do primeiro século, ou antes do primeiro século. E eu faço muito isso, eu gosto de fazer isso, e eu creio que isso ajuda. Então, eu sou a igreja. O primeiro ensinamento, no versículo 32 do capítulo 4 de Atos, está escrito assim, e era um, o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. Queridos, você que está vendo esse texto, você que está lendo esse texto de Atos capítulo 4, verso 32, agora no século 21, nós estamos no século 21, você está lendo esse texto, do versículo 32 ao versículo 37, e nós vamos achar que esse texto é uma utopia, mas o escritor sagrado, ele registra que a igreja primitiva, em um bom momento dela, vivia uma unidade de sentimento. Unidade não é conformidade. Unidade não é todo mundo pensar igual. Unidade não é todo mundo fazer aquilo que o líder da matriz mandou fazer. Unidade é todo mundo ter o mesmo objetivo, apesar das diferenças. Eu vou viver, conviver, aprender a estar ou aprender a sair, respeitando aquele grupo. É incrível como algumas pessoas perdem isto de noção. E o escritor sagrado, no livro de Atos, ele diz, e era o coração e a alma da multidão dos que criam. Qual era a multidão? Era um número significativo. Não era meia dúzia de pessoas, não era uma igrejinha, como alguns querem menosprezar alguns locais. Mas o escritor sagrado diz, era o coração e a alma da multidão. Aí vem o grande motivador desse sentimento de unidade, dos que criam. Se você crê em Cristo Jesus, você vai aprender a estar em uma igreja que seja agradável a você. Você vai observar as coisas que não são muito boas, você vai tentar melhorar as coisas que não são muito boas, mas você não vai para as redes sociais, você não vai ficar verbalizando nas suas conversas apenas e tão somente isso.
Então, queridos, no versículo 32, Paulo fala que o cristianismo do primeiro século, havia nele um sentimento de unidade, que você hoje, quando lê, é ruim, isso é uma utopia, porque você, às vezes, o seu referencial do texto bíblico é você. Eu queria dizer a mim mesmo, que às vezes o nosso referencial somos nós mesmos. E ser você o referencial, às vezes, não é uma boa referência. Eu acredito, eu concordo, que esse sentimento ele não durou por muito tempo na igreja primitiva. Ok? Eu concordo. Mas, queridos, aconteceu por um momento na igreja primitiva, quando eles se deixaram ser usados por Deus, um sentimento de unidade. Por que isso não acontece hoje, ou você acha que não acontece? Porque você é a sua própria referência. Porque muitas vezes a nossa motivação para ser eu sou a igreja não é o que está no versículo 32, a multidão dos que criam. Você não crê. Você gosta de estar na igreja, você gosta de estar em qualquer igreja, você gosta de ouvir palavras agradáveis. Aí o sentimento de unidade, ele não vai chegar. Segundo ensinamento, eu sou a igreja, versículo 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Queridos, o segundo sentimento, eu sou a igreja. O primeiro é um sentimento de unidade. O segundo é um sentimento dominador. E qual é o sentimento dominador dessa fase da igreja primitiva? Final do versículo 33. E em todos eles havia abundante graça. Queridos, eu estava vindo para a igreja, creio que foi no domingo passado, para o culto presencial às 10 horas da manhã, seguindo os protocolos da cidade do Rio de Janeiro. Em determinado momento, eu vi uma cena que é desanimadora. Vários jovens, não eram poucos. Algumas meninas com a sandália na mão, descalço andando. Já eram 9 horas da manhã, eu creio que deveriam estar vindo de alguma festa, de algum baile, e aquilo bateu na minha cabeça, bateu no meu espírito como um desânimo. E isso já deve ter acontecido com você quando você fala, será que está valendo a pena? Será que está valendo a pena divulgar Jesus? Ninguém, a gente tem muito isso, a gente potencializa o ninguém, nunca, todo mundo. E em alguns momentos Deus é tão bom, e eu falei isso para a igreja no nosso culto presencial. Deus tem horas que Ele demora a responder, mas tem hora que Deus é tão bom que Deus responde na hora. Irmão, se eu estava passando de carro, eu vi aquele grupo e me bateu um desânimo. Eu falei assim, eu estou indo para uma igreja para falar de Jesus, esses caras não querem igreja, essas meninas não querem igreja, eles querem tudo diferente, está valendo a pena? Irmãos, não passou 100 metros, não passou 200 metros, e Deus me respondeu. E eu gostaria que esse meu testemunho de 3 minutos, de 2 minutos, fosse bom para a tua vida. Quando o desânimo queria me pegar, Deus me mostrou uma família. Eles com Bíblia na mão, a Bíblia física que está aqui na minha mão, todos poderiam observar e ver, estão indo para a igreja. Algumas vezes vejo alguns jovens, principalmente os jovens, todos de telefone, a Bíblia está no telefone, ok, a Bíblia está no telefone, mas ninguém que está do lado de fora olha para você com o telefone e fala, está indo para a igreja. Tenta mostrar que está indo para a igreja com a Bíblia física. Isso salva? Lógico que não vamos entrar nessas discussões, mas pelo menos quem olha sabe que você está indo para a igreja. E tinha ali naquela família, que eu estou falando família, umas 6 ou 7 pessoas, todos de máscara, todos com a Bíblia, eles estavam conversando e Deus me respondeu, Eliezer, ainda vale a pena. Porque o sentimento que havia na igreja primitiva de Atos capítulo 4 era um sentimento de unidade. Todos tinham um coração e todos tinham uma alma. E no versículo 33, todos havia o sentimento de graça. Da graça salvadora de Jesus, da graça motivadora de Jesus. O que te motiva é culto, você vai deixar de vir à igreja. Se o que te motiva a vir à igreja é culto, você vai procurar uma igreja mais longe. Faça isso, se isso lhe faz bem, faça isso.
mas não desanime do Evangelho. Agora, eu quero te deixar nesta quarta-feira. Eu sou a igreja que tenha em você um sentimento de unidade e que tenha em você o sentimento da graça, um sentimento que nos domina. E talvez nesta quarta-feira você está desanimado, porque está faltando em você Atos capítulo 4, verso 33. E em todos eles havia abundante graça. Coloque isso no seu coração. E para a gente terminar a reflexão desta quarta-feira, dia 2, havia na igreja primitiva o que é muito questionado hoje e sempre foi. Versículo 37. Possuindo uma fazenda, ou possuindo um terreno, ou possuindo uma chácara, ou possuindo um bem material, vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Queridos, sei que este é um assunto demasiadamente questionável. Não precisa ser não crente, não precisa ser um não seguidor do cristianismo para questionar. Já ouvi muitas pessoas falando mal das igrejas. Eu mesmo não gosto de igreja que fica muito tempo falando de dinheiro. Sei que muitas igrejas estão querendo voltar para a presença física, porque precisam do viu metal, porque o viu metal é carro-chefe, sim, naquela igreja. Mas todas as igrejas precisam do viu metal para funcionar. O próprio Jesus pagou os impostos. Mas esse homem do texto, e é o terceiro ensinamento desta noite de quarta-feira, é um sentimento do coração generoso. Essa igreja coletiva que você está vendo aqui, ela, se depender de muitos crentes, muitos seguidores de Jesus, ela fecha. No critério financeiro, ela fecha. Como a tua igreja fecha, e por isso algumas igrejas colocam esse critério muito em prioridade. Eu não gosto disso, mas sei que faz parte. Mas no primeiro século, uma igreja que tinha a graça, o sentimento motivador, o sentimento dominador era a graça. Uma igreja em Atos 4 que tinha, no versículo 32, um sentimento de unidade, onde o coração e a alma era uma só. Esse relacionamento motivou um homem chamado José, e que as pessoas que conviviam com ele viram nele alguém tão bom que chamaram de Barnabé. Ele é conhecido hoje, tem música para Barnabé, aquele que consolava, aquele que é um consolador, aquele que tem uma boa palavra, aquele que tem uma boa atitude. Esse homem representa esse momento da igreja, que você que está me ouvindo hoje, você nem acredita que isso pode acontecer, porque nós estamos frustrados, porque quando a gente olha para a igreja no coletivo, a gente vê tantos defeitos, mas a igreja no coletivo é representada por que eu estou falando hoje. Eu sou a igreja. Se a sua igreja está mal, é porque a igreja individual está mal. Mas cuidado para você não estar olhando para a sua igreja, falando que a igreja está mal, quando na realidade quem está mal é você. E esse homem, chamado José, que a igreja primitiva vê nele um homem tão bom, coloca um Barnabé, ele nos motiva a ter um coração generoso. Ele vendeu aquilo que ele possuía e depositou aos pés dos apóstolos. Hoje isso não acontece. Hoje, para isso acontecer, tem que ter corrente, tem que ter uma cura envolvida, tem que ter uma bênção de que Deus vai lhe restituir dobrado. Ou seja, o sistema religioso tem que induzir ao coração generoso. E eu termino aqui a minha palavra nesta quarta-feira à noite. Barnabé não precisava nada disso. Barnabé não precisava de 7 segundas-feiras. Barnabé não precisava de 7 terças-feiras. Não pode faltar nenhuma. Barnabé não precisava de alguém falando e Deus vai lhe dar em dobro. Porque Barnabé fazia parte de um grupo de Atos capítulo 4, onde a graça abundava.
e onde o coração e a alma eram uma só. O que aconteceu com Barnabé? Ele tinha um coração generoso. Coloque isso no seu coração. Reclamamos tanto da igreja coletiva, do templo, mas talvez ela vá mal. Ela está ruim, ela está mal. Isso em algumas percepções, porque o individual está mal, porque você está mal. Vamos falar com Deus. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Tenha um sentimento de unidade. Seja dominado pela graça e seja dominado por um coração generoso. Deus, estamos encerrando aqui o culto desta quarta-feira. Que quem está me vendo, quem está me ouvindo, possa nesse momento olhar para a igreja do capítulo 4 de Atos. Deus, eu sei que quando a gente olha para esse texto, a gente não consegue enxergar esta igreja. E se eu olhar a própria igreja primitiva, ela não vai ser assim o tempo todo. Eu entendo isso, Deus. Mas eu estou tentando trazer nesta quarta-feira que a possibilidade de sermos a igreja de Atos capítulo 4, quando eu me vejo como a igreja, quando eu me vejo fortalecendo a igreja e não sendo um criticador, um crítico da igreja, porque quando eu critico a igreja macro, o coletivo, eu estou me autocriticando. Deus, que nesse momento haja uma avaliação pessoal, para que o pessoal possa enxergar o macro, e que haja em nós um sentimento de unidade, um sentimento da graça abundante, e que haja em nós um sentimento do coração generoso. Deus, fale conosco, que você tenha uma quarta-feira abençoada, que você tenha uma noite abençoada, em o nome de Jesus. Amém e amém.